Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos resolver a questão 5 da nossa lista. Considere a família de funções do segundo grau, dos reais nos reais, definida como f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais c, onde c é um parâmetro livre, ou seja, este c, a variável c, é um parâmetro livre. De modo que para qualquer valor de c escolhido, temos uma função particular da família. Ao desenhar várias dessas funções, utilizando o software, o aluno percebeu que os vértices dessas funções obedeciam um padrão. Então, observe que ele deseja que nós observemos o padrão. Ao desenhar várias dessas funções utilizando um software, o aluno percebeu que os vértices dessas funções obedeciam a certo padrão. Analise a única alternativa correta que corresponde ao padrão visualizado. Então, perceba que ele quer que nós analisemos o padrão. Porém, este padrão ele está justamente relacionado com o vértice das funções que nós obtivemos ao variar o parâmetro c. Assim, observe que a nossa função é f de x igual x ao quadrado mais 2x mais o c. E nós queremos analisar o comportamento do vértice quando o c variar. Perceba que os coeficientes aqui da nossa função, no caso, é 1, 2 e c. Ou seja, o coeficiente A aqui no caso, o A no caso é 1, o B é 2 e o Czão, que no caso é o nosso coeficientezinho Czinho. Como nós queremos analisar o comportamento do vértice da nossa parábola, então o nosso vértice ele apresenta uma abscissa x do vértice e uma ordenada y do vértice. Note também que, como o nosso A aqui ele é um termo positivo, certo? Positivo. Então, a parábola, ou seja, o gráfico, isso implica aqui que o gráfico é parábola, ou seja, é uma parábola. E esta parábola tem concavidade voltada para cima, certo? Ou seja, uma ideia intuitiva para o nosso caso é este aqui, ó, concavidade voltada para cima. Porém, nós devemos também relembrar que, quando a gente tem um ponto P e temos uma função, ou seja, tomando um ponto qualquer dessa função, nós devemos perceber que sempre o C, na nossa função, que é o termo independente, ou seja, esse termo aqui, o nosso ponto P de coordenadas 0 e C é um ponto que vai pertencer ao eixo das ordenadas, o eixo AY. Então, a gente tem uma ideia intuitiva de como vai ser esse comportamento. Para tanto, vamos construir a seguinte ideia. Vamos traçar aqui um plano cartesiano. Assim, por exemplo, se o C for um termo positivo, uma das coisas que eu garanto é que esta parábola ela vai ter que passar pelo C. Então, suponhamos que a parábola, a gente posiciona a parábola aqui, com as duas raízes negativas. Então, ó, aqui seria uma condição. Suponhamos que ela tocasse aqui no ponto 1. Porém, se eu trocar o C por 2, isso implica que essa nossa parábola vai subir um pouquinho. Suponhamos aqui vai tocar agora no ponto 2. No caso, a única coisa que nós estamos percebendo aqui é que o nosso vértice da parábola, que no caso estava aqui, ó, ele veio para cá. Ou seja, então se fizermos variar todos os pontos aqui, ou seja, variar o C tomando valores reais, nós temos aqui, ó, que o vértice aqui da nossa parábola, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar se deslocando aqui, ó. Isto na vertical. Assim, nós percebemos que o comportamento do nosso vértice, ele obedece um padrão. E o nosso padrão aqui, no caso, é uma reta. E esta reta, ela de fato ela é paralela ao eixo Y. Assim, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos observar agora o comportamento desta nossa função no GeoGebra.
para esclarecermos o que está acontecendo? Vamos definir aqui o nosso parâmetro C, de acordo com o enunciado. Vamos deixar ele limitado aqui no intervalo de menos 5 a 5. A função que foi dada no enunciado é f de x igual x ao quadrado mais 2x mais o c. Então, nós temos aqui uma parábola. Ou seja, se o c for 1, nós temos uma parábola aqui que vai interceptar o eixo das abscissas neste ponto aqui. Vamos agora marcar o vértice da nossa parábola. Vamos marcar aqui o nosso vértice, aquele. Vamos marcar também o ponto P, que é o ponto de coordenadas 0 e C. Marca aqui o ponto P, que vai ser um ponto de coordenadas 0 e C. Tá aquele. Vamos fazer agora o nosso ponto C variar, ou seja, o nosso parâmetro C variar, e analisar o comportamento do nosso vértice. Assim, observe que à medida que o C varia, nós percebemos que o nosso vértice ele se desloca paralelamente ao eixo Y, formando, no caso, uma reta, sendo correta a alternativa B.